Olá, é um prazer poder estar mais uma vez aqui com vocês. Meu nome é Maria Fernanda, eu frequento o grupo Espírita Redenção e é um prazer poder dividir com vocês algumas reflexões a respeito do Livro dos Espíritos. Bom, eu vou começar a compartilhar a minha tela aqui com vocês para que nós possamos eh, ler juntos, né, e refletir um pouco sobre as proposições de Kardec a respeito do tema, né, que nos foi proposto para o estudo. Bom, o nosso tema, então, é um tema do Livro dos Espíritos, como eu já falei, um tema que está expresso no segundo livro, no capítulo 4, intitulado Pluralidade das Existências, e nós vamos tratar exatamente das questões que dizem respeito a parentesco e filiação. Bom, nosso estudo, então, começa na questão 203. Tá? Bom, e nessa pergunta, Kardec, então, questiona os espíritos quanto é, ao que os pais efetivamente transmitem aos filhos. Então, ele pergunta o seguinte: transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? Então, a pergunta de Kardec já tem alguns indicativos interessantes, né? Primeiro, pensar que ele fala eu fiz, por isso que eu fiz esses destaques aí de cores diferentes, né? Em uma parcela das suas almas. Será que é possível que os pais transmitam aos filhos uma parte da sua alma? Bom, essa é uma hipótese, né, que ele coloca e depois ele ainda pergunta, bom, será que eles se limitam a lidar a vida animal, ou seja, a vida material, né, apenas o corpo físico? Ao qual, né, a esse corpo, né, ao que mais tarde uma outra alma, então, viria a adicionar essa vida moral, né, e essas outras capacidades que a gente observa em relação à expressão, né, dos seres humanos. Então, essa é a pergunta. E aí, para a gente compreender não só a pergunta, né, mas já imaginar uma possível resposta para ela, convém voltar a esses conceitos básicos, né? Então, lá na pergunta 134, Kardec questiona os espíritos, que é a alma? Então, para entender se é possível que os pais forneçam uma parcela de sua alma, vamos entender o que que é a alma, né? E os espíritos respondem: bom, a alma é o espírito encarnado. Bom, a alma é o espírito encarnado. Então, Kardec continua perguntando: bom, mas então, que era a alma antes de se unir ao corpo? Um espírito? Ah, sim. Mas ele continua perguntando. Pergunta seguinte: as almas e os espíritos são, portanto, idênticos? São a mesma coisa? Né? Kardec pergunta aos espíritos. Os espíritos respondem sim. As almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Bom, essa própria resposta já fala de uma questão de individualidade, né? Porque ele fala então que os espíritos, antes de se unir ao corpo, são seres inteligentes, povoam o universo infinito, tomam o corpo temporariamente com o objetivo específico de se purificarem, se esclarecerem. Então, há uma unidade aí, né? Que, portanto, já essa própria reflexão já nos fala que tende a ser indivisível. Bom, mas mais à frente, né, Kardec perguntou sobre a questão dos espíritos, né? Que definição, então, nós podemos dar dos espíritos?
E os espíritos, próprios espíritos responderam: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material, né? E por isso, no mundo material, falamos de alma. Então, já podemos supor que essa questão sobre uma parcela da alma, né, os pais doarem uma parcela da alma, muito provavelmente não será possível, dada essa característica da individualidade do espírito. Mas vamos ver exatamente então o que os espíritos respondem. Bom, então a pergunta é essa: transmitem os pais aos filhos uma parcela da sua alma ou se limitam a lhe dar a vida animal? A que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? E os espíritos respondem: dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então, ele dá até um a mais aí para falar do tema, dizendo que, bom, veja como pais e filhos podem ser diferentes, né? Então, realmente são espíritos diferentes. Não é uma parte, uma fração um do outro. Ok. Uma coisa interessante, então, da gente refletir sobre isso é justamente sobre essa proposição aqui também feita por Hermínio Miranda. Na verdade, esse livro traz várias reflexões interessantes sobre esse tema. Então, Hermínio Miranda tem um livro chamado Nossos Filhos São Espíritos. No capítulo 2, ele faz alguns relatos sobre coisas sobre as quais nós devemos ter atenção no sentido de desaprender o que seria mudar os nossos conceitos, né, a respeito de algumas situações. Então, uma das coisas, um recorte que eu fiz foi o seguinte: eis, portanto, a pura, simples e inquestionável verdade. Nossos filhos, tanto quanto nós mesmos, são seres humanos que já viveram antes, né? Então, para além da questão da individualidade, da diferença entre pais e filhos, né, das características individuais de cada espírito, há que se ter em mente que esses espíritos trazem uma história. Então, ele continua dizendo: trazem em si todo um passado mais ou menos longo de experiências, equívocos, conquistas, realizações e, consequentemente, um programa a executar na vida que reiniciam junto de nós. Da mesma forma que não nos desintegramos em nada ao morrer, também não viemos do nada quando nascemos de novo na carne. Tudo é continuidade. Etapas que se sucedem em ciclos alternados aqui e além. Isso nos chama atenção para o fato de que nossos filhos são indivíduos completamente diferentes de nós, que trazem histórias diferentes, com os quais certamente nós nos comprometemos no processo de educação do espírito, né? Daquele ser, daquela vida moral, como é colocado ali no início. Daí a importância, inclusive, dentro desse contexto, de todos os programas, de todas as atividades de evangelização. Então, nós destacamos aqui a importância que existe dos pais, né, poderem guiar os seus filhos na vida de relação, não só com relação às questões materiais, mas também em relação às questões de ordem moral, dada a responsabilidade que assumiram com essa trajetória, né, com a trajetória desse espírito que traz uma história pregressa, que precisa ser aprimorada ao longo do caminho. Em geral, nós vamos falar da responsabilidade dos pais com relação ao cuidado e à educação dos filhos, mas a própria resposta dos espíritos nos falam dessas diferenças que existem, tanto de ordem é, de capacidade, né, intelectual em relação a pais e filhos, que às vezes os filhos têm uma capacidade maior do que os pais, mas também questões de ordem moral. De qualquer forma, é, são avaliações de caso a caso, mas em geral os pais, então, têm uma responsabilidade grande em relação ao desenvolvimento moral
dos filhos, né? E isso porque os filhos não são um recorte, uma parcela dos próprios pais, mas sim indivíduos com histórias pregressas que lhes são pertinentes, mas que, de uma maneira geral, estão encarnados para o seu aprimoramento. Bom, sigamos. Uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que existia, vai além da que a existência atual nos criou. Então, pensando que, como nós já tivemos várias experiências reencarnatórias anteriores, a nossa parentela, então, ela é maior do que aquela que nós temos nesse momento, né? Aquela que nos criou, nessa existência, essa que nós conhecemos diretamente? Essa é a pergunta. E os espíritos respondem: não pode ser de outra maneira, né? Então, claro que a parentela vai ser maior do que aquela que nós imaginamos aqui. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Então, a sucessão das existências estabelece entre os indivíduos outras ligações. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos, né? Então, isso é tão importante, né? Ou isso é tão significativo que nós estamos ligados a espíritos que são aqueles que pertencem à nossa família desse momento reencarnatório, mas também encontramos ao longo da nossa caminhada outros espíritos que nos são simpáticos, com os quais nós já tivemos outras experiências, anteriores e que, apesar de não serem da nossa família, parecem ser, né? Então, aqueles amigos, por exemplo, que a gente acaba esbarrando ao longo da vida ou até escolhendo ter mais próximo, e muitas vezes são mais próximos do que entes, que têm relações consanguíneas conosco, né? Um amigo que conhecemos na infância, que às vezes é mais, chegado do que um irmão de sangue, né? Então, são várias as situações que nos remetem a essa questão de, ligações que se estabeleceram num outro momento, né, da nossa vida de espíritos imortais, né? Então, a nossa parentela pode ser muito maior do que aquela que nós imaginamos. Por outro lado, vale também lembrarmos aqui da proposição do Evangelho, né? A proposição do Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata dessa questão da parentela, o Evangelho nos faz uma sugestão para que possamos ter como meta ampliar a nossa parentela. Um dia constituiremos uma, família universal. Então, quanto mais amigos, quanto mais laços amorosos, fraternos, nós formos constituindo ao longo da nossa caminhada, melhor. Esse é o nosso essa é a nossa melhor meta, né, ou expectativa de futuro, termos mais amigos, né? Quando nós trabalhamos na casa espírita também, essa também acaba sendo meio que uma meta, né? Nós nos aproximamos dos benfeitores, por exemplo, e já pensamos neles como amigos próximos, porque também fazem parte dessa nossa meta de família estendida, né, de família espiritual. Se todos nós que convivemos no dia a dia nos víssemos como parentes, como amigos de fato, como pessoas que pudessem, né, confiar e contar umas com as outras, né, nem nós sabemos que nem toda família, né, tem toda essa aura de fraternidade, mas dentro de uma lógica da família ideal, né? Então, o nosso ideal seria, ampliar essa nossa família e viverem nessa família ideal da forma mais harmoniosa possível, né? Então, essa é uma das lógicas da proposta do próprio Evangelho para a nossa vida de relação. Bom, algumas pessoas, isso, então passamos agora à pergunta 205. Algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família.
como o fazê-los anteriores à existência atual, com o fazê-lo. Então, considerando que é, você teve uma família anterior, né, pode ter tido outra família numa outra encarnação, algumas pessoas pensam, poxa, mas então a doutrina espírita, essa doutrina da reencarnação, destrói os laços de família, porque a sua família ficou num outro momento, um outro tempo, e você não retoma necessariamente a esse convívio, então é uma doutrina que destrói os laços de família. E aí, então essa é a pergunta que Kardec faz aos espíritos. Será que é isso mesmo? Será que essas pessoas que consideram que a doutrina espírita destrói os laços de família é uma doutrina, esse pensamento, né, é um pensamento adequado, né? Essa é a pergunta, então, que Kardec faz aos espíritos. E aí, os espíritos respondem o seguinte: não, claro que não. Eles não dizem não, né? Mas começam a responder já falando justamente ao contrário. Ela os distende, então ela aumenta, distende os laços de família e não os destrói. Bom, fundamentando-se, fundamentando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Então, se nós estamos pensando que esses laços são anteriores, esses laços são mais profundos, né? Outras situações já aconteceram, né? E com esse grande objetivo de unir, né, os seres e promover relações harmônicas e tal. É, a ideia, então, é que esses laços seriam mais fortes, na verdade, né? Então, ele continua dizendo: essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Bom, então, pensando sobre essa perspectiva do dos laços anteriores e de que necessariamente nós não voltamos, né, a uma reencarnação ocupando os mesmos lugares, né? Quem foi minha mãe, né, na encarnação anterior continua sendo minha mãe nessa encarnação, ou simplesmente porque eu fui filha da minha mãe nessa encarnação, na encarnação seguinte eu serei mãe dela, invertendo e trocando os lugares. Essas organizações, né? Entre os espíritos podem se dar de forma não tão combinadinha assim, né? De uma forma, até como ele coloca aqui, dentro de uma certa aleatoriedade, de modo que a pessoa com que, né, como ele coloca aqui, o meu vizinho pode ter sido um parente consanguíneo de ontem, daí a nossa afetividade ou, inclusive, a animosidade, né? Então, voltamos à ideia dessa família estendida, né? Dessa família universal. E aí a possibilidade, então, de, entre as pessoas com as quais convivemos, termos outros laços que podem ter se constituído antes deste encontro, né? Daí também nós pensarmos, poxa, parece que a gente se conhece há muito tempo. Poxa, tem uma relação de afetividade e confiança com fulano maior do que tenho, por exemplo, com outras pessoas da minha família, né? Então, e ao mesmo tempo, é, nós sabemos que as relações também se constituem a partir da necessidade de fortalecimento desses laços de amorosidade. Então, eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela tem uma família enorme, porque é, o pai se casou várias vezes. Então, tem núcleos diferentes dentro dessa família, né? Os irmãos se relacionam de forma diferente, uns mais próximos, outros mais distantes. E ela é espírita também, ela fala, nossa, mas o desafio, né, dessa minha família é justamente poder se unir, porque parecem que são pessoas já aleatórias que foram unidas, né, por esses laços consanguíneos,
e muitas vezes é difícil estabelecer, de fato, uma unidade entre pessoas que constituem de fato essa família. Então, alguns desafios da vida estão propostos de forma bastante explícita, né? Um grupo familiar que se forma de uma maneira muito peculiar e busca naturalmente, né, por si só, então são os próprios irmãos, os sobrinhos, os primos e tal, que buscam se unir como realmente um grupo familiar, né? Apesar das divergências entre os genitores, por exemplo. Então, assim, é uma família que procura, né, os integrantes procuram se unir dentro dessa proposta, inclusive essa visão espírita da necessidade de estarem juntos como um grupo familiar. Então, para aquelas pessoas que acham que a doutrina espírita desfaz os laços de família, essa própria proposição da reencarnação, os próprios espíritos respondem que não, que elas ampliam esses laços, ampliam inclusive os deveres com a fraternidade, considerando as possibilidades de ligação que nós temos com as pessoas que possam estar ao nosso redor. Bom, mas Kardec então continua perguntando. Dentro dessa perspectiva, então, ela, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça ou que haja vivido em condições diversas. Então, Kardec faz aqui uma proposição muito interessante, né? Então, é isso mesmo? Faltou uma interrogação aqui, né? Então, diminui a importância, então, da genealogia, é isso mesmo? E os espíritos respondem, exato. Mas essa importância assenta no orgulho. Então, tem problema, né? Na verdade, os espíritos estão dizendo, realmente, diminui a importância da genealogia. Mas qual o problema disso? Né? Considerando, então, que essa importância da genealogia está assentada, tem como base o orgulho, é, essa já é uma questão para ser pensada. Será que isso é um problema mesmo? Então, ele fala assim: os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. Então, a questão de olhar para a genealogia muitas vezes tem a ver com questões de ordem material, questões que estão ligadas ao orgulho, né? Como ele diz ali, a riqueza, os títulos, né? Então, é isso que são essas questões que são veneradas. Um que coraria de contar como ascendente honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem devasso. Digam, porém, o que disserem ou façam o que fizerem, não obstarão a que as coisas sejam como são, que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. Então, assim, olha, sinto muito se não gostarem dessa proposta, mas Deus não formulou as leis de modo a atender ao orgulho. Muitas vezes o que entra para a história, né, é o poder, né, do mundo material. Até um tempo atrás, né, vivíamos numa sociedade muito mais até do que hoje violenta, né? E a violência era algo naturalizado, né? E até de alguma forma romantizado em alguns quesitos, né? Em situações é, até pouco tempo atrás, e algumas pessoas ainda propagam esse tipo de ideia, né? Que nós vivemos, por exemplo, no Brasil, numa democracia racial, depois de mais de 300 anos de escravidão, que as relações de miscigenação foram relações estabelecidas naturalmente, quando, na verdade, muitas vezes foram fruto de violência, né? Então,
É mais provável que alguém, ainda hoje, sinta-se orgulhoso por essa história, né, por ter esses antepassados que violentaram outros povos, que usurparam certas riquezas e tal, do que contar a história de um antepassado honesto, trabalhador e tudo mais. Ou, né, maqueia um pouco a história para que esse personagem apareça dessa forma, ocultando então todas as violências perpetradas, né, contra, por exemplo, grupos é, sejam explorados de qualquer maneira, né? Então, isso tudo fala muito fortemente ao orgulho que ainda trazemos e aos valores que ainda cultuamos, valores de ordem material que se sobrepõem a valores de ordem moral, né? Por isso que ele dá esse exemplo. Alguém iria corar, né, ficar sem graça, ficar vermelho, de dizer que descende de um sapateiro honrado, mas se orgulharia de ter de descender de um homem devasso, né? Então isso tem a ver com também as nossas características ainda de ordem moral, né? Os valores que nós colocamos, né, ou nós imaginamos para a nossa sociedade. Bom, mas o fato, então, de nos incomodarmos de alguma forma com isso não muda o fato de que essas relações familiares se constituem de forma não tão regulada, né, como talvez nós quiséssemos. Bom, a pergunta 206, já a nossa última pergunta. De fato, do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, seguir-se-á que o culto dos avoengos dos antepassados seja ridículo? Então, se os meus antepassados, na verdade, podem não ter sido aqueles que constam, por exemplo, na minha genealogia, né, do que seria a história da minha família, porque eu, por exemplo, posso ter vindo, né, de um outro grupo familiar e não estar diretamente ligado, isso quer dizer que eu não devo ter respeito ou cultuar de alguma forma os meus antepassados, né? Essa é a pergunta que Kardec faz aos espíritos. Os espíritos respondem não, de modo nenhum. Todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encarnam espíritos elevados. Se a história da família é uma história de espíritos elevados, sejam esses, e a grande maioria, né, não está nos livros de história, né? Muitas vezes as pessoas falam da reencarnação, eu não sei se isso ainda acontece, né? Mas falar de que você foi uma rainha no passado, né? Antigamente se falava muito isso. Não sei se hoje as pessoas ainda falam esse tipo de coisa, né? E as pessoas se orgulharem, então, dessa história, dessa sua história passada, né? Mas talvez nós já estejamos num outro momento em que busquemos, dentro da nossa história familiar, da nossa própria história pessoal, um passado de algumas conquistas, né, de ordem moral. Então ele fala aqui, né, ninguém, então as pessoas devem sim se considerar ditosas por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Se bem os espíritos não procedam uns dos outros, nem por isso menos afeição consagram aos que lhes estão ligados pelos elos da família, dado que, muitas vezes, eles são atraídos para tal ou qual família pela simpatia ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Então, assim, o fato de não ser uma parcela, né, como dizia aquela questão anterior, não quer dizer que não tem uma história, né, uma ligação, não quer dizer que não exista, por exemplo, simpatia entre os espíritos, que não tem uma história previamente constituída entre os espíritos que fazem com que aquela atração aconteça, né? Bom, mas eles continuam dizendo, mas ficais certos de que os vossos antepassados
não se honram com o culto que lhes atribuais por orgulho. Então, não é o fato de você ter orgulho ou contar com uma vantagem de fazer parte de uma determinada família que vai fazer com que o seu antepassado se sinta de fato honrado. É, em vós não se refletem os méritos de que eles gozem, senão na medida dos esforços que empregais por seguir os bons exemplos que vos deram. Então, o que vai deixar esses antepassados felizes é ver aquela semente germinar, né? Seguindo então os passos, lhe seguindo os passos. Somente nessas condições lhes é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardais. Então, as lembranças que guardamos dos nossos antepassados serão úteis na medida em que o nosso proceder estiver de acordo com o legado, né, que eles deixaram. Esse livro Crianças no Além, que foi um livro psicografado então por Chico Xavier, editado por Marcos, esse livro é um livro super interessante, parece um livro infantil, mas na verdade é um livro super complexo sobre essas questões relacionadas a- ao destino, né, até das crianças depois da morte. E aí tem uma colocação muito interessante, né? Nesse livro, são três crianças, se não me engano, que desencarnam num acidente de carro em que o pai, né, estava dirigindo, estava o pai, a mãe, mais uma tia, nesse carro, e eles sofrem um acidente na estrada, as crianças desencarnam e os pais ficam muito abalados, obviamente, com a perda, assim, dos três filhos de uma vez só. E os pais pedem, né, em oração, a mãe e tudo, a possibilidade, então, de ter notícia dos filhos e, numa determinada situação, o filho, então, esse filho mais velho, Marcos, dita uma carta a esses pais. Então, ele fala, entre outras coisas, né? Esse é só um pequeno recorte. Minha querida mãe, meu querido pai, estou obedecendo ao meu avô Joaquim, que me trouxe para escrever. Então veja como que esses laços muitas vezes vão se perpetuar sim, e o próprio avô recebeu os netos, cuidou dos netos no mundo espiritual, conduziu o jovem a essa possibilidade, então, de ditar ali algumas palavras para o consolo, então, da mãe. Então, peço para que me abençoem, querida mãe, a senhora pede notícias, rogou tanto, mas tanto perante as orações, que me vejo aqui para trazer a esperança ao seu coração, fortalecer meu pai na confiança e tal. E ele vai narrando as questões que aconteceram no mundo espiritual, desde o desencarne, quais foram os motivos daquela questão, quais são as perspectivas futuras, aonde as crianças estão. Mas é interessante notar que o avô está presente, né? Então, essas ligações da família, né? Dos laços consanguíneos e até a última pergunta, né? O culto, então, aos antepassados, é pertinente, inclusive, dentro desse contexto, porque necessariamente esses laços não são desfeitos. Eles até podem ser desfeitos, até podem ser trocados em alguma situação, mas os laços de afetividade, principalmente, né, são laços que se perpetuam pela vida que é a vida verdadeira, né, que é a vida do espírito. Então, os pais não fornecem aos filhos parcelas de si mesmo, né? Cada um é um indivíduo diferente, mas os laços de afetividade, de amorosidade, de dos exemplos, né, que nós deixamos, ou aquilo que, da forma como tocamos uns aos outros, isso sim é algo que é transcendente, né? Isso fica ao longo da nossa história, isso fica ao longo do tempo. Então, agradeço a vocês a oportunidade desse bate-papo e certamente nos encontraremos numa outra oportunidade.